Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje é dia 9, então, nosso encontro de artes musicais. E semana passada nós começamos a trabalhar o capítulo de número 3 do nosso livro, O que interessa aos pintores. Nós estamos um pouquinho até adiantados no nosso conteúdo, mas isso não vai ser problema, porque depois nós teremos alguns trabalhos a serem realizados que também nos tomarão algum tempo. Então, semana passada, a gente vai dar uma recapitulada agora o que vocês fizeram, tá? A prof deixou, então, para ser estudado o capítulo 3, da página 35 até a 41, que eu acredito que vocês tenham lido, né, e respondido. O que interessa aos pintores, gente? Os nossos sentimentos podem ser expressos não só através das palavras, né? Mas através de obras de arte, como fizeram esses pintores, tá? Na página 36 e 37, nós encontramos, através dessas artes, alguns gêneros de pinturas, né? Alguns expressam a sua arte através de um retrato, de um autorretrato, de uma paisagem, de uma pintura religiosa, pintura histórica, natureza morta e abstrata também, conforme vocês viram os desenhos e as características nessas duas páginas. Na 38, também encontramos que cada artista é único e também tem características em comum, certo? E alguns artistas, lá na 39, são surrealistas, tá? Exemplo disso é um movimento que reuniu artistas com poéticas semelhantes. Então, essas semelhanças estavam à temática os sonhos. Eles retratavam as imagens que vinham nos seus sonhos e colocavam, então, nas telas. Como vocês podem ver, duas imagens ali mais abaixo na página 39. Ok? Para finalizar, também na página 40, vocês observaram a pintura chamada As Meninas. Ela é repleta de enigmas, tá? E é uma das mais discutidas da história da arte. Deem uma olhada, eu acho uma característica bem importante ali, que você tem um retrato e um autorretrato. Por quê? O pintor Velázquez, ele reproduziu essa obra pintando as meninas, mas ele também se pintou. Porque se você observar lá no cantinho esquerdo, tem o pintor fazendo a pintura das meninas. Então, você observa, então, o retrato delas e o autorretrato do próprio pintor. Bem interessante. Então, na página ao lado, né, você encontrou 3 atividades, sendo a primeira que você, sobre o quadro das meninas, sendo a primeira, então, você vai identificar as letrinhas que estão nos quadros verde e amarelo com o quadro das meninas, né? É uma ligação e a gente já faz isso em sala de aula. No segundo, então, aquelas duas perguntas, segundo e terceiro, quais elementos retratados da obra possibilitam identificar que o homem da esquerda é um pintor? Então, conforme nós comentamos agora, temos um pintor com uma paleta de tintas e uma tela. Isso faz você identificar, né, que é um autorretrato e as meninas sendo retratadas. E no 3, porque podemos dizer que existe um retrato e um autorretrato nessa obra. Então, conforme eu falei, temos o pintor ali, né, com a sua paleta de tinta, e temos as meninas, que foi o retrato que ele estava pintando. Agora, pessoal, a gente vai virar a página e vai para 42. As recriações de Picasso. Quando pequeno, o pai de Picasso levava em exposições de arte. Então, ele tinha 14 anos. Quando, então, ele viu aquele quadro que a gente falou agora das meninas. Ele achou interessante, né? E ele resolveu, então, fazer uma recriação disso. Prova disso está nessa primeira imagem que você vê ali abaixo, tá? Pablo Picasso, As Meninas, número 1. Ele fez um óleo sobre tela. Só que ele fez uma releitura disso. Se vocês derem uma olhada, é algo bem futurista, mas que se espelha naquelas meninas, certo? Na página 43, nós temos um artista italiano, o Giuseppe, que representa as pessoas de uma maneira única. Então, o que ele fez? Ele pegou o retrato do imperador Rodolfo II, que é ali a imagem à esquerda, certo? E ele fez de uma forma do seu estilo,
ele fez alterações nessa imagem. Dei uma comparada. É a mesma, tá? Ou melhor, não é a mesma. Ele se inspirou na de Rodolfo, certo? E fez a própria dele, meio que estilizada, se vocês derem uma olhada ali, ok? O que vocês vão fazer, galerinha? Tá? Na página 43, responder, então, a primeira pergunta. Como eu falei, as práticas nós vamos ter que deixar pra gente fazer junto em aula, tá? Então, vocês respondam na 43, a número 1. Virou a página. Aí nós temos na 44 o caderno do artista. Olha que interessante. Todos nós temos um caderno de rascunho, né? Pois o artista também tem. Se você parar pra pensar, o artista não saiu assim do nada fazendo a sua pintura porque veio bababá, aquela cantoria na cabeça e tal. Não. Ele também tem o seu caderno de rascunho. Prova disso está ali nas duas primeiras imagens que são de Van Gogh. Olha a primeira imagem ali, preto e branco ali, meio envelhecida. Isso foi um rascunho que ele fez no seu caderno. Então, ele pensou de fazer essa imagem, certo? E quando ele foi reproduzir, então, ele reproduziu essa que está em colorido. Então, são bem semelhantes, mas você vê que antes foi feito um rascunho. E o interessante também é que alguns cadernos são tão instigantes que são considerados obras de arte, como a de Leonardo da Vinci. Olha lá embaixo, na última figura, que parece um helicóptero, né? Ele soltou a imaginação criando até máquinas voadoras numa época em que o avião ainda nem existia. Na atualidade, os cadernos ainda são usados por muitos artistas, gente. Ok? Então, comparem ali, tá? Então, se você tem um caderno de rascunho, parabéns, né? Através do rascunho podem sair grandes obras de arte. Então, valorize o que você tem rascunho em rascunho, certo? Porque isso pode gerar uma grande obra. Depois, na 45, nós temos o esboço vira protagonista. Alguns artistas gostam de experimentar as possibilidades da linha, tá? Então, como Joost Harkin, de 1980, ele transformou o que poderia ser um esboço em personagem principal de uma surpreendente animação. Outro profissional que gosta muito de trabalhar com esboço é o cineasta Tim Burton. Para criar seus personagens, ele utiliza desenho para determinar as suas características visuais. Foi assim que saltaram do papel para as telas personagens como a Rainha de Copas, o filme Alice no País das Maravilhas, quem lembra do Edward, Mãos de Tesoura, e tantos outros. Então, observem, gente, ali nas duas imagens que temos abaixo, certo? Tem uma lá que vocês até vão, de repente, a primeira não conheçam muito, né? Eu conheci a Morsa. Mas na segunda, Noiva Cadáver. Gente, a gente já assistiu, né? Pensa, então, que essas linhas, tudo é esboço, né? Geraram, então, essa animação da Noiva Cadáver. Arte, gente, vamos valorizar aquele caderninho de rascunho que a gente tem em casa, tá bom? Virou. Na 46, então, vocês vão realizar a atividade que tá ali. Vamos brincar com o desenho. Então, numa folha em branco, certo? Lembra do caderno de esboço? Pois então, vamos fazer isso, certo? Veja os traços abaixo e use para criar um desenho. Solte a imaginação. Depois a gente vai reunir todos esses materiais quando nós voltarmos para a gente compartilhar entre os colegas, combinado? Então, a partir daquelas linhas que estão na página 46, essa aqui, você cria então a sua obra. 47, pessoal. Pinturas, desenhos e texturas. A linha, então, vai abrir várias possibilidades de desenho. Na arte, a linha pode ter um papel essencial em uma obra, dando expressividade e causando diferentes sensações. Os efeitos são obtidos experimentando as suas possibilidades. A linha pode ser fina, pode ser grossa, pode ser curta, longa, né, pontiaguda, várias características pode ter essa linha, tá? E aí, se vocês observarem as imagens, olha o que pode se fazer com linhas. Observem bem. Vocês têm aí no livro de vocês. Noite estrelada. Observem essas duas telas. O esboço, tá? E depois a obra, ok? Então, pessoal, na obra Noite Estrelada de Van Gogh, trazem-se muitas linhas que foram fundamentais para essa composição.
Vocês vão responder, então, a 1 e a 2, que estão ali na 47, certo? Qual a sensação, o efeito a obra produz no observador e como você classificaria as linhas que aparecem nessa obra, tá? Resposta bem pessoal, mas é porque cada um, nós que somos espectadores, né, dessas obras, cada um entende, lê, interpreta de um jeito. Então, você vai botar a sua resposta pessoal, tá? Agora viramos a página 48 e chegamos às atividades. Farão então a atividade número 1 e a número 2. Desenhe diferentes linhas com base nos exemplos citados e escreva ao lado a sensação que você gostaria de provocar. Você agora é o artista, certo? Então, ao desenhar as linhas, você vai colocar assim: gostaria de provocar o sentimento tal quando eu desenho essa linha. No 2, pesquise algumas texturas encontradas na natureza ou em sua casa. Depois, criem texturas usando sua pesquisa como referência. Certo, gente? Tudo pode virar arte. Você observar as imagens da 47, era para ser uma noite estrelada, certo? Olha como ele reproduziu as estrelas. Então, tudo pode virar arte através da linha. Então, você vai escolher, né, alguma coisa na natureza, até mesmo dentro da sua casa, e vai reproduzir através de linhas, entendeu? Criando essa textura conforme foi criada nas duas imagens ali da página 47. Liberdade de expressão, liberdade artística, gente, coloquem no papel. Façam um rascunho e depois coloquem ali nos quadrinhos o que vocês escolheram então reproduzir. Combinado? Bom, eu sei que o conteúdo é extenso, mas como eu falei, nós fizemos uma recapitulação da aula passada e colocamos hoje também o complemento dessa matéria. Qualquer dúvida, a prof tá aqui, né, referente às atividades. Leiam com atenção os textos, observem, né, porque a arte, ela é muito de observação. Então, observem bem as imagens, mas qualquer atividade que não for entendida, né, por favor, não hesite, eu estou aqui para auxiliá-los. Combinado? Então tá bom, um grande beijo, muita saudade, se cuidem, fiquem em casa, né, se cuidem muito, a prof ama vocês e logo, logo a gente vai estar junto. Tchau, tchau!